Isso aconteceu em dezembro do ano passado. Eu estava visitando meu tio no norte de Minnesota e bem perto da fronteira com o Canadá. Ele é o tipo de cara que prefere a solidão. Mora em uma cabana isolada e no coração da floresta. Sem vizinhos por perto. Apenas as árvores, e o que quer que viva nelas. Era a noite mais fria do ano. Fazia mais de 30 graus abaixo de zero. Meu tio tinha ido até a cidade buscar mantimentos, e então eu estava completamente sozinho. Não eram passos. Era o barulho de algo pesado e se arrastando na neve e de forma lenta e deliberada. De repente, veio a batida. Não na porta. Na janela. 3 batidas lentas. Eu paralisei. O vizinho mais próximo ficava a quilômetros de distância, e nenhuma pessoa sã estaria na rua com aquele frio extremo. As batidas aconteceram de novo. Peguei minha lanterna e apontei em direção ao vidro. Eu gostaria de não ter feito isso. Havia algo de pé, e logo após a linha das árvores. Era extremamente alto, e com mais de 2,5 metros, e mais bizarramente magro. Seus membros eram longos e ossudos. A pele parecia morta e enegrecida pelo frio. E os seus olhos brilhavam por conta própria. Como brasas enterradas em uma fogueira que está se apagando. Eu deveria ter fechado as cortinas. Mas eu estava congelado e incapaz de respirar. E então, aquilo sorriu. Seus dentes eram excessivos. Afiados demais, e esticando-se por todo o rosto. Aquilo abriu a boca, mais do que qualquer humano conseguiria, e então, falou. Deixe-me entrar. A voz não combinava com o corpo. Soava errada. Como uma gravação antiga reproduzida na velocidade incorreta. Grave demais, e distorcida demais. Eu corri. Peguei o rifle do meu tio, e tranquei a porta, e me encolhi no canto mais distante do cômodo. As batidas pararam, mas eu conseguia ouvir aquilo arranhando as paredes do lado de fora. Lento, impaciente. Como se tivesse todo o tempo do mundo. Fiquei sentado ali por horas, com o rifle tremendo em minhas mãos, e até que meu tio finalmente voltou. No segundo em que os faróis do carro dele iluminaram as árvores e os barulhos pararam. Ele me encontrou pálido, e suando, e segurando a arma como se minha vida dependesse daquilo. Contei tudo a ele. Meu tio não disse uma palavra, e apenas acenou e foi verificar os arredores da cabana. Quando voltou, ele parecia perturbado. Ele me disse, não há pegadas na neve. Nada. Aquilo era impossível. Eu ouvi. Eu vi. Mas não havia absolutamente nada lá fora. Sem marcas nas paredes, e apenas a neve intocada, e as árvores silenciosas, o observando. Fui embora na manhã seguinte. Meu tio ainda mora lá, mas ele me deixou um aviso antes de eu partir. Se você algum dia ouvir isso de novo, não olhe. E faça o que fizer, e nunca deixe entrar. Eu sei o que vi. E sei que aquilo, ainda está lá fora. Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 7 anos. E eu preciso explicar tudo. Era uma noite congelante de inverno. Meus pais decidiram que a melhor maneira de nos mantermos aquecidos era dormirmos todos juntos no mesmo quarto. Enquanto eu e meu irmão discutíamos sobre quem ficaria com o lado direito da cama, porque era o lado mais distante do espelho, e meus pais arrumaram o colchão deles no chão.
logo em frente aos pés da nossa cama. Mais tarde, quando todos já estavam em um sono profundo e eu acordei. Não foi um despertar comum. Foi por causa de um forte pressentimento. Aquela sensação estranha, que vem do fundo do estômago, e que sussurra no seu ouvido e abre os olhos. Eu olhei ao redor. Conseguia ver tudo com muita clareza, e pois sempre deixávamos uma luz quente acesa na casa. Foi quando notei algo, em frente à cabeceira dos pés da cama, onde meus pais estavam dormindo. Era minha mãe. Ela estava de pé. Mas não era daquele jeito carinhoso, e de quem diz, querido, por que você está acordado? O que era o esperado. O que eu vi, e era exatamente ela. O rosto dela. Os olhos dela. Mas a forma como aquilo olhava para mim, e era perturbadora. Não apenas estranha, e mais aterrorizante. Aquilo olhava para mim com tanto e ódio. Eu fiquei completamente, depois de um minuto inteiro sustentando aquele olhar fixo, e decidi fechar os olhos. Me belisquei, e tentando desesperadamente acordar. Presumi que era apenas um pesadelo muito realista. Mas eu não conseguia acordar. E o pior de tudo, é que quando abri os olhos novamente, aquilo ainda estava ali, me encarando, com a mesma expressão fria e cheia de aversão. Como eu era apenas uma criança, e o medo me esgotou, e acabei fechando os olhos e pegando no sono. Pela manhã, e tudo tinha voltado ao normal. Minha mãe estava na cozinha, e do jeito carinhoso de sempre. Anos mais tarde, e já adulto, contei a ela sobre essa noite. Mas ela me garantiu que não se lembrava de nada parecido. E o que eu quero destacar, é que ela nunca, e jamais, olhou para mim com aquela expressão de repulsa em toda a minha vida. Eu nunca a vi daquele jeito. Essa é a razão pela qual eu tenho certeza absoluta, de que o que eu vi naquela noite, e não era minha mãe. Ainda assim, eu não sei o que era. Para ser sincero, eu não tenho interesse em pesquisar sobre essas coisas. Só me lembrei disso recentemente, conversando com alguns amigos sobre sonhos ruins. E essa memória, simplesmente voltou para me assombrar. Para contextualizar um pouco, eu sou um agente de segurança do turno da noite. Trabalho em um shopping, e no Nordeste dos Estados Unidos. No shopping, nós realizamos patrulhas de hora em hora, a pé, e em viaturas. As nossas rondas móveis saem da propriedade principal, e vão até um local separado. Uma área abandonada, e escondida no meio da floresta. Durante as rondas, nós escaneamos pontos de verificação, para garantir que tudo esteja seguro. Eu acredito no paranormal, mas sempre fui muito cético em relação a monstros, criptídeos ou outras criaturas. Essa propriedade isolada está no mercado há bastante tempo. Já houve arrombamentos por lá, e por isso agora todas as janelas estão cobertas com tábuas. Mas antes de cobrirem tudo, eu tive um encontro. Eu vi um rosto pálido, colocando a cabeça para fora de uma persiana, e dentro daquele prédio abandonado. Aquele rosto olhou fixamente para mim, e por cerca de 20 a 30 segundos. Eu tentei ligar para o outro guarda de plantão, e quando olhei de volta para a janela, o rosto tinha sumido. Mas a persiana, que havia sido afastada para o lado, ficou presa no lugar. Eu contei isso ao meu chefe. Eles revistaram o local, mas não encontraram nenhuma porta adulterada. Todas as janelas estavam seguras, e nada havia saído do lugar dentro do prédio. Depois desse plantão, eu passei a ter pesadelos terríveis.
Eles duraram cerca de 4 a 5 dias. Mas agora, e vamos para o dia de hoje. Eu estava na ronda móvel. Eram cerca de 3:10 da manhã, quando cheguei ao local isolado na floresta. Saí do veículo. Eu conseguia ouvir os pássaros cantando, e a água pingando das folhas, e uma brisa leve nas árvores. Assim que eu passo da calçada de concreto para a grama, e todos os pássaros param de cantar. O vento se acalma. E um silêncio absoluto toma conta de tudo. A única coisa que eu ouvia eram os meus amigos conversando comigo em uma chamada do Discord. Eu parei. Olhei ao redor. E então, ouvi um assobio agudo. Parecia estar bem atrás dos arbustos e a poucos metros de mim. Não era um guincho. Não era um pássaro. Eu conseguia ouvir nitidamente o som do ar terminando no final do assobio, e enquanto ele mantinha o mesmo tom. Instantaneamente, o desespero tomou conta. Eu gritei, que se dane isso, e entrei no carro da segurança e caí fora dali o mais rápido possível. Expliquei para os meus amigos na chamada o que tinha acabado de acontecer. Todos eles disseram que eu não deveria voltar lá e até que o sol nascesse. Mais tarde, liguei para minha tia, que trabalha com cura energética. No segundo em que terminei de contar, ela me deu um aviso sério. Ela disse para eu nunca mais falar sobre isso. Moro nesta região há 23 anos. Conheço muito bem todos os animais que saem à noite. E eu garanto, e não há nada na natureza que se pareça com o que eu ouvi.